a mais um Talk Têxtil. Meu nome é Deiler William e hoje estou com uma convidada aqui com mais de 34 anos de experiência no têxtil. É a mulher do Beto e a mãe do Gustavo. Hoje eu falo com Genita, que até que enfim deu certo da gente vir, né? Pô, Genita. Verdade. Tava Boa um tempinho, tarde. né? Nossa, fazia muito tempo que a gente conversou para mim chegar para cá e É. não dava. A vida estava muito tumultuada, mas agora deu. Uma mulher representando esse mês e contando a história de uma carreira tão legal, tão brilhante por grandes empresas, uma história que começou lá de baixo e foi crescendo, né? Eu vou deixar essa história para você contar. E por onde a gente começa essa história, Genita? Acho que a gente começa lá do início, né? É. Quando uma moça de 15 anos precisa trabalhar, né? Então, a história da Genita é um pouquinho diferente, talvez, de muitas outras histórias que você já trouxe aqui. Eu começo porque eu realmente precisava trabalhar aos 15 anos. Eu venho de uma família muito humilde, né? Fui criada pelos meus avós, praticamente, né? Com auxílio dos meus pais, mas mais pelos meus avós. E realmente eu precisava trabalhar. Então, o meu primeiro emprego foi no segmento de cama, mesa e banho. Eu comecei a trabalhar na Teca e eu era auxiliar de produção dele. Lá atrás, imagina, começar lá no chão de fábrica, né? Mas com muito orgulho, porque eu acho que a gente começa criando uma história e você começa conhecendo as coisas, né? Que foi o que aconteceu comigo. Dá uma base para chegar para os próximos passos depois, né? Exatamente. E eu fiquei na produção durante 1 ano e meio. Nesses 1 ano e meio, eu tive a experiência de trabalhar no 6.2. Não sei se tu sabe o que é o sistema 6.2? 6.2. Não. Acho que você nem sabe o Não. que é o sistema Vamos ver 6.2, né? vamos ver se eu descubro. Então tá, deixa eu contar. O sistema 6.2 é quando você trabalha 6 dias e folga 2. Então imagina, uma adolescente de 15 anos tendo que trabalhar sábado, domingo e nem podendo sair para se divertir. Mas era o que tinha na época, a gente tinha que trabalhar. E na sequência eu tive a oportunidade de ir para o PCP, Planejamento e Controle da Produção, e onde começa a abrir a cabeça, né? Então você sai da produção e começa a olhar como é que funciona a empresa, né? Obrigatoriamente precisa abrir a cabeça, porque o PCP, né, é um monte de informação que passa por ali, É né? verdade. E isso tudo começou na cidade de Indaial, né? Mas eu sempre quis mais. Sabe aquela pessoa quando tem a vontade, eu vou buscar mais e vou conseguir. E eu não queria trabalhar em Indaial, porque naquela época eu sabia que a matriz da Teca era em Blumenau, então eu queria ir para Blumenau. Que também era uma cidade maior, já inspirava um negócio de Exatamente. jovem querer sair de casa. Exatamente. Mesmo nem sabendo onde é que ficava a empresa. Tu pensa um negócio desse Sim. dele, então tu quer mudar, mas tu nem sabe onde é que fica a empresa. E não mas tinha tu como quer... mandar currículo por e-mail, tinha que ser pessoalmente também, né? Exatamente. Daí surgiu uma vaga, eu nunca esqueço, e a pessoa de RH, ela veio me chamar para conversar, ela disse, gente, tem uma oportunidade para você trabalhar em Blumenau, na área de engenharia de produto, só que tem um detalhe, ela falou para mim, candidatadas para essa vaga. Poxa, a empresa era grande na época, tinha mais de 4.000 funcionários, né? A própria matriz era grande, Indaial já comportava uma empresa grande. Mas mesmo assim eu falei para ela, eu queria. Para o Blumenau, fiz o teste, na época eles mandavam a gente passar para o psicólogo para ver se a gente era louco, né? Então, A família toda já fica empolgada, minha filha vai ser promovida. Não, pior que não, a minha família achava, não vai dar certo, imagina, 62. Falei, mas eu vou conseguir. Que legal. Não, mas pior que era. E a única pessoa que acreditava e que sempre falava, vai que vai dar certo, era meu avô. Que engraçado, né? Tem coisas na vida que você às vezes não acredita, né? E eu fui. Aí eu fiz o teste, passei pelo primeiro teste, passei no segundo e depois eu fui fazer a entrevista. E quando eu fui fazer a entrevista, que eu entrei naquela sala, que eu vi aquela engenharia de produto, aquilo me brilhou os olhos. Imagina uma sala, só na sala tinha mais de 40 pessoas. Então, aquilo foi muito legal. Tu provavelmente é a mais novinha. Sim, imagina, eu tinha 18, nem tinha isso, tinha 17 anos na época, porque eu fiquei praticamente 1 ano no PCP, 1 ano e meio na fábrica, né? Então, para mim era uma experiência totalmente nova. Aquilo era um mundo, imagina, uma sala cheia de computadores, na época, eu vou falar quando, né? Você acabou de me entregar, 34 anos, né? As pessoas já podem deduzir mais ou menos quantos anos eu tenho, né? Mas não vamos contar aqui. Não vamos contar. Então, mas era muito legal porque, assim, aquilo marcou a minha vida. Uma sala cheia de computadores, né? E quando eu recebi a notícia, né? Quando a chefe de RH veio e me procura e disse, Genita, você foi selecionada. E você vai começar a trabalhar em Blumenau. Aquilo, para mim, me deu 2 alegrias e uma tristeza.
A alegria é que eu ia começar uma fase nova na minha vida. E a tristeza, e agora como eu vou chegar em Blumenau? E tu nem era de maior ainda, né? Eu nem era de maior. Mas a dificuldade era como eu ia chegar a Blumenau. Não sabia quantos ônibus eu ia ter que pegar, não sabia nem por onde começar. E o primeiro dia de trabalho me marcou. Por quê? Porque eu cheguei, entrei dentro do ônibus e falei para o motorista, o senhor me ajuda, eu vou sentar aqui na frente. E o senhor me ajuda, porque eu não sei aonde fica a teca e o senhor vai ter que me ajudar e vai ter que me dizer onde é que eu vou ter que descer. Mas assim, mal sabia você naquela época quantas vezes você ia passar por essa mesma situação, né? Exatamente. Vamos lá que a galera vai entender onde a gente vai chegar. Exatamente, legal, bacana, bem isso mesmo dele. E daí começou. Aí lá em Blumenau eu fiz carreira dentro da engenharia, eu comecei como assistente na engenharia, passei pela função de analista. Depois disso, eu assumi uma vaga de coordenação. E depois disso, eu cheguei até a vaga de chefia. Porque no passado, hoje em dia é supervisão e coordenação. No passado era coordenação e chefe. E depois gerente, né? Então, eu cheguei até o topo. Eu era chefe aos 28 anos. De 62 pessoas. E essas 62 pessoas, praticamente, tinha 3 mulheres, era muita, a maioria era só homens. Então, foi uma bela trajetória. E lá eu posso dizer que eu aprendi muito. Né? Eu aprendi a ter humildade, eu aprendi o que um gestor tem que fazer. Né? Como lidar, porque não é fácil. Né? Quando a gente entra para dentro da parte de gestão, como lidar? Uma pessoa tão jovem, né, na época, porque eu me considerava jovem, 7 anos, como é que você lida, né, com pessoas com muito mais idade que você? Então, você tem que ter muito jogo de cintura, você tem que ter a humildade de buscar informação e aprender, e quando você não sabe, escutar. Né? Porque normalmente o que acontece? As pessoas acham que o líder tem que saber tudo. Né? O líder tem que saber transformar a informação que ele recebe também. Então, você aprende. Né? E eu sempre busquei aprender com as pessoas que trabalhavam comigo. Isso, montar carreira. Aí, depois disso, eu fui convidada a ser gerente de produto na empresa. Para mim foi assim uma coisa muito bacana, mesmo eu tendo, né, eu tinha formação já do Senai que me ajudasse nessa parte de produto, mas eu não me via como uma gerente de produto. Eu quero fazer uma pausa aí, né? Como tem coisas que a gente olha, a galera de hoje deve olhar assim, porra, mas Senai, né? Tipo, mas o Senai era tão bom naquela época, né? Eu fiz Senai também. Eu achava tão legal as matérias que tinha no Senai. Eu não sei como tá hoje, mas era muito bom. Era uma faculdade, um curso técnico daquilo lá. É porque, na verdade, né... Era referência no ensino. Exatamente. E não é só isso, né? É que na época a gente tinha pouca opção, formação em estilo ou técnico em confecção. Então, o Senai, ele comportava tudo, né? O CETIC no Rio já era um braço dele. Então, quando eu fiz o curso no Senai, eu cheguei a passar, se eu não me engano, na época, acho que foi 2 semanas que nós ficamos lá fazendo um intercâmbio. Então, tem isso, sabe? Tem essas trocas, e isso é legal, né? Claro, hoje o Senai, ele é um canal importante? Mas na época ele era muito forte. Então, muitas empresas têxteis usavam o Senai para formação e captação de profissionais. Dentro do próprio Senai tinha maquinário da indústria, né? Sim, era muito bacana. Então, realmente, a gente tinha um conhecimento muito... O técnico lá era muito apurado, né? Então, isso foi muito legal. Daí, a Genita vai para o produto, né? E no produto, eu acho que, de novo, eu tenho que agradecer que alguém acreditou em mim. Imagina, né, tirar alguém da engenharia e jogar para o produto, né? Desde quando uma pessoa técnica vai funcionar no produto? Deu certo. E deu certo. Lá eu comecei a ver o quanto eu amava desenvolver produto. Um mês depois eu estava com o produto, me deram marketing. Aí eu tinha o produto e o marketing. Aí eu saía a campo, atendia clientes, grandes redes, Pernambucanas, Carrefour. Como é legal quando você trabalha com uma empresa onde você tem marca, né? É uma das coisas que me marcou, onde eu chego no Carrefour para atender e a gerente de compras diz assim para mim, Genita, com todos os problemas e atrasos, não tem jeito, eu tenho que botar a Teca dentro da minha loja. Então, o consumidor, ele entra dentro da loja e pede pela marca. Então, olha como é legal quando a empresa, né, consegue criar realmente... essa confiança, né? Exatamente. E a força da marca, né?
Eu acho que é a realização de qualquer empresário, quando a sua marca ela é solicitada, né? Quando o consumidor final, ele quer a marca. É diferente do lojista. Uma coisa é eu, lojista, querer aquela marca dentro da minha loja. Outra coisa é eu ter que botar aquela marca dentro da minha loja, porque o consumidor final vem e pede ela. Então, eu Mas acho que até hoje a Teca tem essa configuração aí, ela tá na vanguarda dessas conquistas aí, né? A é gente ouviu verdade. falar. Eu saí de lá em 2012, então eu tive a minha segunda mudança, mas eu posso dizer que, como gestão, eu aprendi demais. Né? É uma empresa realmente que eu devo muito, eu aprendi demais lá dentro. Tinha-se realmente uma hierarquia, né? uma estrutura muito forte com relação a isso, e você aprendia muito com os profissionais que estavam lá dentro. Então, você era preparado para aquilo. Né? Eles enxergavam no profissional um diferencial, né? E com isso era plano de carreira, né, Deller? Que hoje, assim, algumas empresas têm e outras nem sabem o que é. Né? E quando você realmente olha para o profissional que está dentro da tua empresa e você dá uma oportunidade, nossa, E esse você... profissional abraça, né, a oportunidade também. Exatamente. Assim, não tem preço. O resultado é garantido. Entende? Você colhe os frutos. Você colhe o fruto com o quê? Com o resultado. Porque você tem. Quando às vezes você pensa assim, por que o funcionário fica na empresa? Porque ele sabe aonde ele consegue chegar. Porque ele é preparado para chegar lá. Então, às vezes você pega um estagiário, imagina, a Genita começa lá atrás, como auxiliar de produção. E quando eu falo auxiliar de produção, na época era revisora. É revisar a toalha. Você imagina o que é isso? Então, pensa, eu saio de revisar a toalha e chego lá. Então, é toda uma história. E Só também que uma paciência, né, de chegar lá. Não, calma, eu vou chegar lá, mas tem que ter paciência. Porque não é assim, o pessoal, o jovem lá que tá escutando a gente. Ah, isso deve ter sido coisa de 2 anos. Não, foi um tempinho aí esperando, dobrou muita toalha na vida. foram 12 Né? anos esperando para Então, chegar no cargo, preparando, né? praticamente, vou falar 13 para chegar no cargo de gerência. Só que eu falo que os meus 13 anos, né, que agora eu acho que são 13, quase 13, eu posso dizer para ti que eles foram moldados de forma muito sábia pela empresa e pela empresa no sentido, a cada estágio que eu passava, na época eles colocavam a gente, hoje, né, eles fazem mentorias, na época era psicólogo mesmo, né, para ver se a gente era louco ou não, mais maneira de dizer. Mas por quê? Até para te avaliar, onde você precisa melhorar, né, porque normalmente você acha que você está pronto, você está pronto. Às vezes você tem que moldar alguma coisa para chegar lá. Então, eu falo que eu construí uma história muito linda, e a minha história acaba lá em 2012. Né? Onde mais alguém acreditou em mim. Né? E aí vem a grande mudança da Genita. Daí Mais um grande desafio. eu acho que foi o maior. Acho que foi o maior que eu tive. Em 2012, eu recebo o convite, né, do seu Vitor Rambo para fazer parte da Rovitex. Como é que ele te encontrou? Pois é, né? Como é que... Naquela época, como é que encontrava as pessoas? Era Porque até porque são cidades diferentes, né? Totalmente, né? Imagina, eu saio de Blumenau e vou para Luiz Alves. Na época, a informação que eu recebi foram as indicações. Com as pessoas que ele falava, né? Como ele chegou a falar na época, porque ele sempre fazia isso. Ele realmente checava o perfil do profissional, ele ia atrás. E pelas indicações eu acabei caindo numa empresa de um outro segmento. Então eu vou para o vestuário. Num outro setor, né? Ou no mesmo setor? Não, daí eu continuo também no produto. Mas é essa a diferença. É a pessoa acreditar, olhar para ti e pensar assim, será que vai dar certo? É 50-50, eu acho, né, Deller? 50 Claro, meu e claro. 50 dele, né? 50 da louca que aceita, né? E 50 do louco que traz, né? É verdade. E de louco vocês dois têm bastante. Eu acho que um pouquinho. Porque pelos desafios que vocês enfrentam e enfrentaram, né? Tem que ter um pouco de loucura e acreditar na loucura, né? Pra ir atrás. Tem que. Eu sempre falo, né, que um executivo, né, ele é muito parecido com um empreendedor. Se ele não tiver, né, essa coisa de empreender na sua função, né, não só empreender no seu negócio, mas na sua função, como executivo, né, para chegar lá, é isso. Eu acho que tem que ter, né? E quando a gente olha para trás, né, o que a gente conquistou,
Aí a gente vê quanto a gente era louco, né? Porque, pô, como é que eu fui fazer isso? Hoje eu não faria Verdade, mais. Eu só podia estar louco, né? Tipo assim, verdade, mais ou tem menos muita isso. coisa que acontece na carreira que depois a gente olha pra trás e fica pensando assim, não, deu certo, mas eu fui muito louco quando decidi ir pra lá, né? Mas Eu podia dar tudo errado também, aquele 50% que você falou ali, né? E aí, já mas era grande a Rovitex quando você chegou lá? Porque a não. Rovitex é um Não, não. Hoje gigantesca, né? realmente ela é, eu falo que ela é uma gigante do Brasil, mas na época ela não era, a produção dia era de 40 mil peças, né? Hoje ela deve estar em torno de 120 ou até mais, né? Então, assim, hoje realmente ela tá numa outra proporção. Já quando eu saí, ela já estava produzindo, por isso que eu acho que hoje ela deve produzir até mais do que isso. Mas o legal é que quando eu chego lá, eu fiquei 10 anos lá, né? E eu também tenho uma história lá dentro, de gratidão, né? Que eu acho que isso que é o principal. Em todas as empresas que você passa, ter gratidão pelas pessoas que acreditaram em você e te deram uma oportunidade. Isso eu acho que faz você cada vez crescer mais, né? Então eu tenho gratidão por todos os ex-chefes, vamos falar assim, Aham. que passaram por minha vida na Teca, que olharam para mim, né, e falaram assim, eu vou apostar. Tinha um deles que me chamava até de Frida, né, loirinha na época, né, então me chamava de Frida, a Frida. Então, o seu Lido teve uma grande participação, ele me ajudou muito, ele moldou a Genita, né, e a segunda pessoa que eu posso considerar foi o Vitor Rambo, porque realmente ele me deu uma oportunidade que nem você falou, eu não sei se nos tempos atuais a Genita aceitaria. Lá atrás eu fui muito empreendedora, né, de aceitar esse desafio. Talvez eu olharia com mais cautela, mas ele me passou tanta confiança, né, que eu falei, eu vou. Lá foi uma escola. A gente construiu muita coisa, eu aprendi muito com ele, realmente ele é um profissional, ele é uma pessoa fora, né, fora Corrija se eu do... estiver errado, mas eu recebi aqui o Edinho, o Edmar Russi, né? E ele Aham. comentou comigo que o seu Vitor pareceu, né? Deu essa impressão de que ele é uma pessoa que deixa o profissional apostar também na ideia dele, né? Vou Ele dá, testar, deixa o profissional testar. E ele dá a oportunidade. nesses testes aí a pessoa vai se explorando onde dá certo, onde dá errado, aprende mais ainda, né? Exatamente. Eu acho que esse empurrão, que isso, né, isso é fundamental para os jovens, né? É alguém dizer, porque você tem as duas responsabilidades. Você carrega a responsabilidade da entrega e você carrega a responsabilidade de alguém ter acreditado em ti. Então você não quer decepcionar essa pessoa. Então a da entrega é normal do profissional, né? Mas a da decepção maior. Então você vai querer fazer tudo, o possível e o impossível, para não decepcionar a pessoa que um dia acreditou em ti, né? Então, quando eu chego lá, eu fico na área de produto, né? Eu sou gerente de produto lá. Durante algum tempo, eu fiquei com a parte de engenharia, né? Porque como eu tinha conhecimento técnico, e essa parte técnica, eu te confesso que não muda. Uma vez você sendo um técnico de confecção, você sabe o que é tramo, o que é urdume, o que é uma malharia, o tipo de acabamento, a Só vai solidez. mudar o formato, a Exatamente. matéria-prima é a mesma, né? Exatamente. A costura é costura, então você vai buscar talvez até acrescentar algumas técnicas que você tem numa para outra, né? Mas a base é muito parecida. E para mim foi, meu Deus, foi um vasto conhecimento que eu tive, que eram regados, né? Mesmo eu tendo viajado, tendo feito as minhas primeiras viagens internacionais na Teca, quando eu chego na Rovitex, eu viajo muito mais. Então, eu já conhecia um pouco, né, do mundo lá de fora. E quando eu chego na Rovitex, eu conheço muito mais, porque eu viajei muito a pesquisa e logo na sequência eu também fiquei com a parte de importação. Não com a parte de compras, né? Nós tínhamos um outro profissional que efetivava a compra, mas eu ia junto para fazer a seleção, para atender os fornecedores, para levar a coleção, para buscar a coleção, porque a gente trabalhava Agora, muito isso. agora calma aí, vamos lá. Vamos voltar lá na menina do ônibus. Pera aí, tu não contou essa parte aí da viagem internacional. Aí sentasse do lado do cara do avião e falou, pô, me ajuda aí, agora a primeira viagem internacional. mais, ou, Mais ou menos isso, né? mais ou menos. Para a China aconteceu isso. É, pô, Quase isso. cara, lá é difícil, Quase né? isso. Mas as outras não. Quando eu estava na Teca, as minhas viagens praticamente foram à Europa, então era bem mais tranquilo, né? Principalmente por parte da Alemanha, né? Porque a gente participava em feiras lá. Então, como eu tenho um alemão muito bom, me ajudava muito, né? Aí depois, claro, tinha viagens para a Itália, que eu cheguei aí, Paris, isso tudo pela Teca. E quando eu vou para a Rovitex, aí já conheço, fiz a minha primeira viagem para os Estados Unidos, que eu não conhecia, fui para lá.
Continuei viajando para a Europa, mas aí eu descubro a China. E a minha primeira viagem para a China eu vou sozinha. Até nós íamos, eu e o seu Vitor, juntos, nunca esqueço, no dia que nós íamos viajar, ele me fala, eu tô com dor nas costas, não lembro, não recordo agora, não vou conseguir viajar contigo. Eu falei, me abençoe, pai, eu vou sozinha. Sozinha. Daí você chega lá e você acha que é que nem qualquer lugar do mundo, onde todo mundo fala inglês e as pessoas não falam inglês. Isso faz muito tempo? Isso faz, Mais a de primeira 10. vez, fazem 10, É? Fazem 10, para não falar muito, Ah, não, mais de 10. faz um tempinho. Então, foi uma Pelo menos já experiência. tinha aplicativo de tradução naquela época, né? Não tinha. É? Não Mas tinha? eu tinha um telefone e É? eu liguei para a pessoa que nos atendia, porque nós tínhamos escritório na China, e a pessoa atendeu o telefone e conseguiu, né, a sorte que ela estava acordada, né, consegui falar com ele, passei o telefone para o motorista e ele passou o endereço que era para o motorista me levar. Porque, por isso que eu falo, são experiências diferentes que você tem. São coisas que você vive, que você nem imagina. Logo depois, tem a oportunidade de conhecer Bangladesh. Aí você vê o quanto a gente é rico. É, né? Aí você tem Na própria experiência. China tem lugares assim, né, que dá uma diferença cultural muito grande. Eu me hospedei numa cidade chamada Titi, na China. Eu tenho que andar de trem um tempão para chegar lá. E aí cheguei lá, poucos hotéis que tem, mas o hotel que tem lá parece um palácio assim, né? Mas tu sai do hotel A maioria. muito ruim. A maioria. Todos os locais que eu fiquei, eu posso dizer que também pareciam palácios. Que isso é o Da diferencial. porta para fora era terrível. Exatamente. E fora a alimentação, né? Quando a gente fala da China, a primeira coisa que chega na minha cabeça, a pimenta. Para mim não é uma dificuldade, pimenta. Não, mas para mim era. Então é complicado. Então assim, eu acho que isso tudo faz a gente crescer. Só que daí quando a gente fala um pouco dessa trajetória toda, né? A gente fala da Genita profissional, né? Agora eu tô falando da Genita profissional. Como é que era essa parte de casa aí? Exatamente. Agora a gente não pode esquecer. Como que você arranjou seu esposo aí nesse meio tempo, antes do filho, antes do Gustavo? Pois é, o Beto apareceu na minha vida, já trabalhava na época, então eu tinha 17 anos quando eu comecei a namorar com o Beto. 17 eu namorei, 19 eu noivei, 21 eu casei e com 25 o Gustavo nasce, né? Gustavo nasce já quando a mãe dele já está com cargo de liderança. Então já podes imaginar o que era a vida dessa criança, né? Que isso, cara, loucura. Não era fácil. Então tu tem que fazer escolhas, mas a tua escolha, ela jamais pode prejudicar a coisa mais importante da vida de uma mulher. Porque quem é mãe sabe, né? Eu sempre falo que você só descobre o que é o amor depois que você tem um filho. Por mais que a menina fala pro namorado, eu te amo. Não. Isso não chega aos pés de um amor de uma mãe para um filho. Então, eu sempre falo que o amor de pai e de mãe, assim, é um amor que dói, né? É um amor um pouquinho diferente, é um amor que dói. Exatamente. Mas é uma dorzinha boa. Exatamente. Então, nesse meio termo, né, você concilia isso tudo, e não é fácil. Então, né, só voltando um pouco, eu sempre tentei buscar, nos poucos momentos que eu estava com o Gustavo, dar o meu melhor. Então, é fácil sentir a falta Mas, da mãe, Genito, não vamos aproveitar que ele tá aí e vamos chamar ele junto aqui. Chega aí, Gustavo, vamos improvisar aqui. Não foi, não foi combinado, mas vamos fazer ele então sentar aí. Então vamos. E depois tu confirma, se tua mãe falar uma mentira aqui, tu corrige pra nós, cara. Depois de uma introdução dessa aí, fica até mais complicado o negócio. Não, mas o Gustavo, a parte boa de ter a mãe, assim, que às vezes viaja, às vezes volta, é quando o boletim chega, né, cara? Que daí não... A mãe não viu o boletim? Não, mas no meu caso ainda foi um pouquinho mais fácil, porque meus boletins eram mais tranquilos. Então o meu teve o lado bom dos presentes, né? Ah, Os tá. presentes deram uma ajudada. Não, e piora também porque daí o pai vendo o boletim, a chinelada do pai dói mais também, né? Se tivesse nota baixa nesse caso, né? Mas e aí, como é que foi nessa... O Gustavo teve uma vantagem, né? Ele teve uma mãe muito boazinha, né? A mãe dele realmente, nesse lado, era muito boa, né, Gustavo? Algum caso que eu não vou contar, mas no todo era bem mais tranquilo. Eu acabei de sentir ela chutando embaixo da mesa aqui, cara. Ela não tá querendo contar os podres, vamos deixar não, mas eu acredito que o desafio para começar, o cargo para a mulher, depois que ela tem, né, essa divisão aí dela virar mãe, eu tenho certeza que é muito diferente do
virar pai? Porque tem a questão da amamentação, a questão de coisas que sua mãe consegue resolver com a criança, né? E aí se dividir nesse meio tempo, tem que ter um alicerce familiar muito bem resolvido, muito bem firmado aí para não desestruturar até a família, né? Não, Se a pessoa quiser continuar no caminho profissional, né? Não, e eu concordo. Isso foi talvez o que me ajudou, né? Quando a gente fala de uma família, a gente tem que realmente agir como uma família. E lá em casa a gente agia como uma família. Então, meu esposo, ele, quando, né, o que ele podia fazer para ajudar, ele ajudava. Então, e eu tinha minha mãe nesse ponto. O Gustavo, ele teve uma ajuda muito grande. Ele teve uma avó e um avô que olharam muito. Minha mãe é apaixonada até hoje ainda pelo Gustavo, pela proximidade que ela teve dele, né? Então, ela foi a nossa ajuda nesse sentido, né? A paixão que ela teve desde o momento que ele nasceu até hoje é um negócio, né, Gustavo? É verdade. Inexplicável. Então, ela nos ajudou muito. Hoje, a minha mãezinha, ela já tem 83 anos, meu pai tem 84, né? Mas a gratidão por que ela fez por nós naquela época não tem palavras, não tem preço, sabe? É a segunda ou terceira vez que tua mãe fala de gratidão, né? Primeiro pelas outras fábricas que você passou, agora pela tua família, né? Aí vamos fazer um link aqui com a nossa caminhada, nossa jornada profissional e pessoal, né? A gente vai passando a nossa vida, a gente encontra várias pessoas que vão dando uma pecinha, como se fosse um quebra-cabeça, né? Cada lugar, cada setor, cada função que você abraçou aí foi te dando uma pecinha desse quebra-cabeça que foi formando você. Então, essa gratidão é por essas coisas que as pessoas deixam, das marcas que elas deixam na gente, na nossa trajetória, né? Por isso que tem que ser grato mesmo, porque elas formam bons profissionais, boa mãe, boa irmã, boa, né? Então, isso é muito importante. Falar de gratidão também é uma parada bem legal aqui no Talk Desse e a gente fala bastante. E aí, como é que foi depois que ele nasceu? Conta aí. Como foi os primeiros dias? Pra começar, quando descobriu, já foi um susto, né? Não, naquela correria de viajar. Mas o Gustavo, ele foi muito planejado. O Gustavo foi um sonho meu. Se era uma coisa sempre que eu sonhei, era ter um filho. Sempre, sempre. O Gustavo vem no momento e me deu a maior alegria. Durante algum tempo eu quis engravidar e tive dificuldades. De repente eu descubro do nada, né, no meio de uma faculdade, fazendo uma faculdade, que eu estava grávida. O Gustavo tinha 1 ano e 2 meses, para você ter uma noção. Ele virou o mascotezinho da turma, né, Gustavo? Pintava lá no meio da sala. Exatamente. A mãe levava ele junto. No sábado, a internet não tinha. As facilidades da internet não eram as mesmas que a gente tem hoje. Então, no sábado, você fazia o quê? Ia para a biblioteca estudar. Normal, bem normal naquela época, né? Imagina, nós estamos falando há quase 24 anos atrás. O Gustavo tinha 8 meses, então quase 24 anos atrás. Como é que a gente fazia? Levava junto, botava ele num canto, dava giz e cera, dava os lapisinhos, as canetinhas, ele ficava lá. E participava de tudo. Então, o Gustavo, realmente, ele, quando eu podia, por isso que eu falo, só quando eu estava no trabalho, mas fora isso, o Gustavo ia junto comigo, aonde eu podia levar ele estava indo junto. Então, isso foi muito rico, sabe? E eu acho que, de uma certa forma, por um lado, é bom e por um lado é ruim, mas o Gustavo, ele tem uma independência muito grande. Ele gerou com isso, vendo a mãe dele dessa forma, né? Ele criou uma independência muito grande. E por mais que as mães entendam que a proteção é boa, mas todos os momentos da vida, será que ela é tão boa? Até que ponto isso faz bem para uma criança? Então, ela tem que ter um pouco de uma independência. E isso, agora vamos levar para dentro do âmbito profissional, que eu acho que é bem importante, né? Principalmente para os jovens, ou para as pessoas que querem ser gestores. Então, você tem que acreditar na sua equipe. Conduza, acompanhe de perto, mas deixa a tua equipe andar, que o resultado vem. De novo, gratidão, elas vão ter gratidão que você está fazendo para elas, e elas vão se sentir obrigadas a fazer entrega. É diferente do que toda a vida eu dizer, vai para a direita, agora vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo. Não. Compartilhe, ajude, faça com que eles deem a ideia. Devolva isso. E com o Gustavo eu tentei sempre fazer a mesma coisa. Da mesma forma com que eu criei meu filho, eu faço a minha gestão. E se você hoje falar com as pessoas que trabalharam comigo, você vai perceber que a Genita, ela não é só uma gestora, né? Por um outro lado, ela é uma mãe.
Por mais que lá atrás, naquela época, né, quando eu comecei a ser preparada para gestão, as minhas psicólogas, né, as minhas mentoras não concordavam, por quê? Porque naquela época ainda a gestão era mais rígida. Hoje não. Hoje a nossa geração Y, Z, você nem tem como ter a mesma rigidez lá atrás, quando a Genita foi preparada. As pessoas espanam, elas não querem isso, né? Elas querem realmente que hora alguém bata, hora alguém assopre, hora alguém diga, vamos para a direita? Me ajuda a decidir para que lado nós vamos agora. Então, isso faz com que o profissional cada vez mais ele ganhe, né, ele ganhe a força e a coisa acabe andando, né? Então, da mesma forma lá, da mesma forma que de casa, eu levei para as empresas. Pô, Gustavão, então tu tem quase uma mentora em casa aí, né? Quando tu tiver que fazer perguntas sobre gestão, tu já não precisa nem muito longe. Como é que é essa história aí? Então, na verdade, assim, ó, ali entra um pouco da maturidade da pessoa que tem uma gestora como essa em casa, né? Porque, pensando no Gustavo, de 17 anos, não via a Genita como uma profissional do nível que ela é, via como uma mãe. Então, a gente ficava muito mais na questão familiar, tudo mais. Agora, entrando já no mercado de trabalho ali, estagiário, ali ainda era o início, né? Agora já, pô, já terminando uma engenharia, já pensando em, pô, como é que eu quero chegar futuramente executivo, quais cargos eu quero chegar. Ter uma mentora dessa em casa, cara, é o dia todo falando, ligando, perguntando como é que E o legal é que ela passou por vários estágios, né? Até teve marketing aí no meio, né? A gente não chegou a falar da parte que tu entra pro comercial, sim, né? Porque depois começou a viajar. Não, ainda não, mas a gente vai chegar lá ainda. Ainda não. A gente vai chegar lá ainda. Tem mais um desafio. Mas a gente tem mais um desafio para contar dela. Mas tu vê que vai formando, né, o profissional, cara. Em todas as áreas, isso vai ampliando a visão de forma bem ampla. E assim, né, vamos pegar a carreira que eu tô trilhando, né? Olha como é que é comparável. Apesar de ter saído de um estágio, né? Eu comecei como um estagiário, mas eu também já tô indo para uma parte que entra na parte de uma engenharia, indo para uma parte de produção. Futuramente não sei o que reserva, né? Mas indo já para uma parte parecida, entendeu? Então, ver como ela começou, como eu estou treinando minha carreira. Então, entra de novo. Vou perguntando coisas para ela, ela vai me dando algumas dicas. A gente estava falando, Genita, antes de tua gestão ser bem parecida com a gestão que tu faz com a tua família, né? Com teu filho. Isso aí é tu que vai dizer, cara, porque deu certo, né, cara? Sinal que deu certo a gestão dela também na tua formação, né? Não, e com certeza, assim, deu certo. Eu acho que hoje ela tá enxergando que, pô, todo esforço valeu a pena, né? Porque no final se tornou um espelho, né? Então, eu tento repetir muito. E assim, hoje, pensando numa geração Z, né? Minha geração, a gente tem muito esse pilar da democracia. A gente gosta de ser ouvido, né? Então, pega ali, eu ligo pra minha mãe, eu falo, dou minha opinião, pô, acho que é isso, acho que é aquilo. Ela vai, ela não faz, concordo, tenta fazer. Entendeu? Ou faz enxergar por outro lado, né? Ou faz enxergar por outro lado, mas assim, entendendo, sabe? É tudo aquele questão de não oprimir, né? É do olhar mais democrático do negócio e o negócio que a nossa geração gosta muito, né? Essa democracia, sentir ouvido. E deixar experimentar, né? Deixar testar, deixar errar também. Porque também a gente era um pouco assim, né? A gente também queria isso quando a gente era mais novo, né? Exatamente. Não tinha tão fácil, mas era o que a gente buscava, né? Então agora que vocês conseguiram, essa geração conseguiu isso, a gente tem que também dosar para não passar, né? Do ponto. E aí isso aí é totalmente gestão, né? E tu tem muita geração jovem na tua equipe hoje? Bastante. Depois lá na frente eu vou falar deles. Eu não posso falar porque daí tu já vai querer o final da minha história. Eu ainda tenho o dele um pouquinho mais para contar. Tua história não tem fim. Não, não. Não, um dia ela vai ter, né? Mas vamos lá. Mas vamos finalizar, né? Então, eu acho que hoje, né, todo mundo vê, né, o que eu sempre falo, o resultado. Qual é o maior resultado da Genita? Não é a Genita que chegou hoje. Quando eu olho o filho, né, da forma que meu filho está crescendo, da forma que meu filho está se estruturando em termos de pensamentos, da forma de ser. Então, isso para mim não tem preço. Isso aí, para mim, todo o esforço que eu fiz, eu sempre falo para ele, a mãe se esforçou para que você pudesse estudar, para eu te dar o melhor pilar, né? Então, não era só satisfação profissional, era olhando um pouquinho para ele. No momento que você coloca um filho no mundo, você se torna responsável pelo destino dele, né? Eu acho, vamos falar de ato de coragem, né? Que a mulher tem que ter, independente da escolha que ela tomar. Porque é um ato de coragem, seria um ato de coragem a Genita ter falado assim, pela carreira que tu estava disposta a tomar e o rumo que você já queria, né, alcançar, seria também um ato de coragem falar assim, não, eu não vou seguir carreira, eu vou cuidar da minha família, vou ficar mais próximo aqui, deixa a carreira para um outro momento. Também é um ato de coragem. Com certeza. Assim como o teu ato de coragem de falar, não, eu vou seguir adiante
e vou botar a carreira também aqui como uma das coisas principais aqui, porque, na verdade, o trabalho ele também fortalece a família, né? Ele também prepara, dá base para isso daí. Então, independente das escolhas, seria um ato de coragem igual, né? Então, Concordo. aquela mulher que tá em casa escutando a Genita, e tu já deve escutar isso bastante, que roda o Brasil todo aí, né? O mundo todo, que fala assim, porra, eu aqui. Eu falo palavrão mesmo, cara. E eu aqui, poxa, triste porque deixei passar a oportunidade de ter continuado, porque as crianças crescem também, né? Daí depois tu olha Exatamente. pra trás e fala, poxa, podia ter um equilíbrio aí, né? Nessa questão aí de gestão e família, né? E tu E usou dele, bem esse negócio do equilíbrio. eu conheci uma pessoa que fez exatamente isso. Abdicou de ter um filho e pensando na carreira. Chegou um momento que a carreira dela acabou. E ela envelheceu e ela carrega isso até hoje. Então, assim, eu sempre falo, avaliem bem, que isso que eu tenho aqui do meu lado não tem preço. Volto a dizer, não tem preço. Então, é muito legal isso, sabe? A gente sabe também que é um assunto polêmico, né? Esse assunto é um Bastante, assunto polêmico, de botar bastante, na mesa, assim, a galera. Um vai bastante. defender que não, o certo é Exatamente. parar, o outro vai defender que é continuar. Mas eu reforço que, independente das escolhas, ambas são escolhas de coragem, né? E tem suas consequências também, porque você, graças a Deus, tem um filho muito cabeça, né? Que gosta, apoia, mas tem situações que dá errado também porque é conduzido de forma errada. Mas se você fizer uma escolha legal e conduzir da forma certa, o resultado é esse daí. Tá aí o Gustavo enxergando a mãe uma mentora, né, cara? Exato. É isso que é o mais legal. E aí, Vamos continuar um pouquinho continuamos a ainda? sua Tem carreira? mais? Tem Tem mais, mais? tem Vamos mais. embora, vamos embora. E Tu daí, parou eu antes de ir parei. pro comercial. Tu ainda tem marketing aí pra conversar, né? Calma, Eu tô temos. ansioso pelo Calma, comercial. tu tá muito ansioso. Então, a Genita ficou durante alguns anos na parte de produto, né, lá na Rovitex, e também com a parte de importação. E de repente, um dia, o Rambo aposta de novo, né? Eu falo que ele apostou 2 vezes em mim. O dia que ele me contrata, o dia que ele me escolhe para ser diretora comercial. Toda é a rampa de aprendizagem, putz, tudo Exatamente, de né? novo. E como é que você sai, né, do produto e vai para o comercial? Então, ali, para mim, é mais uma vez que eu posso dizer gratidão, né? E aí eu vou te dizer um negócio. Não tem a pessoa que se descobre depois dos 40? Eu me descobri depois dos 40. Eu descobri realmente o que eu amo fazer. Eu amo comercial. Eu amo. Quando eu falo de vender, quando eu falo de estar com pessoas, quando eu falo de estar com os clientes, quando eu falo do produto para os clientes, eu me realizo. Então, eu acho que isso é o principal. É você tem que fazer o que gosta. Não que eu não gostasse do que eu fizesse. Tanto que eu tanto gostei que o tempo passou em várias frentes para mim, né? O tempo passou para mim na produção, o tempo passou para mim no PCP, o tempo passou para mim na engenharia, o tempo passou para mim no produto e de repente a Genita chega no comercial. Ali foi a minha maior experiência mesmo, né, de ser diretora de um comercial de um tamanho de uma empresa que nem a Rovitex. Em 2021, 2022, termino a minha trajetória na Rovitex e em janeiro, isso foi em dezembro, e em janeiro de 2023 eu inicio numa cidade próxima daqui, que é Jaraguá, que é Guaramirim, na empresa Homitex. Então, eu continuo ainda no comercial. Pois é. Então, foi uma segunda experiência que eu faço agora de mudança de empresa, né? Porque até então, imagina, eu tinha trabalhado somente em 2 empresas. Né? Então, a troca de E tu experiências chega na Homitex com um baita de um currículo já, experiência, né? Vamos Exatamente. pausar no Homitex para falar uma situação. Tu já percebeu que a tua carreira fez uma base bem legal? Primeiro tu entendeu sobre processos, depois sobre produtos, porque você foi viajar o Brasil todo, e daí nessa de viajar o Brasil todo e entender produto, tu já começa a entender mercado também, porque para desenhar um produto tu precisa olhar para o mercado. Aí quando Exatamente. tu vai para o mercado e ama trabalhar no comercial, é porque tu já tem toda essa base feita, né? Então tu tá solta no mercado, tu tá tranquila, tu tá dominando todas as áreas aí. Para discutir com qualquer cliente, você tem um embasamento, né? E isso também é importante para gostar Certeza. do que faz, né? Conhecer o que faz. E eu acho que isso faz com que você fale e você transmita segurança. Né? Porque o que eu sempre falo, o que é o ponto principal de um gestor? É ele passar confiança, tanto para os seus liderados, quanto, no caso comercial, para quem você vai atender. Quando a pessoa não sente confiança,
Pode ver na tua vida. Fala com alguém que não te passa a confiança dele, que te gera dúvida. Tu vai fazer uma aquisição, tu vai comprar alguma Pô, coisa? será que a gente corta o fiozinho vermelho ou amarelo, né? É mais ou Exatamente, menos assim. exatamente. É. Então, é esse lado que eu acho que me ajudou muito, esse olhar sistêmico do negócio, né? E quando eu vou para a Hometex, para mim também ali foi uma escola, né? Uma empresa mais familiar ainda do que a Hovitex, que eu passei. E uma das pessoas que me inspirou muito lá, não preciso nem falar, e você conhece ela muito bem, a Dona Rosa, né? A história dessa mulher é fantástica, ela foi uma guerreira na construção desse império dela também. A gente vai ter que dedicar esse episódio aqui para as mulheres, né, cara? É mais uma Exatamente. mulher de peso aí, né? De uma bagagem enorme que construiu uma marca, uma carreira bem legal dentro da nossa região aqui. Sim, ela é uma pessoa admirável, eu tive a oportunidade de ficar ali 1 ano e meio, né? E daí depois eu saio da Hometex e agora eu parto para um novo desafio, né? Então, vamos falar da Genita no momento atual, né? Então, eu falei um pouquinho da trajetória anterior e onde eu estou agora, né? Então, é mais uma mudança, né? Então, eu saio de um segmento hoje de vestuário da classe C e D e parto para um segmento premium. Então, esse é um... Bem premium, né? Eu olhei os produtos. Exatamente. A Dimi hoje é uma empresa realmente que ela lida com público praticamente A ou B+, né? Então, assim, é um posicionamento que ela vem buscando, é uma empresa de 26 anos já no mercado, muito consolidado, né? E muito forte, por sinal, né? Então, assim, essa é a parte legal. Então, é mais um aprendizado. É um aprendizado gigante, né? E aí, o que tu aproveita do que tu aprendeu toda essa jornada que tu consegue aplicar na Jimmy? Atualmente, na Dimi, eu sou a diretora de mercado, né? Então, o que é a diretora de mercado, né? É a diretora do produto, é a diretora do marketing e a diretora do comercial. Então, o marketing, eu tenho embasamento, né? Tudo o que eu vivi já e pela gestão que eu tive lá da época da Tech, então eu trago todo um aprendizado. E fora que eu sempre falo, né? A gente faz marketing o dia todo. A gente se vende com marketing, então a gente acaba usando algumas ferramentas, né, no nosso dia a dia. Mas quando você entra de forma mais profunda, que nem agora, né, é muita reciclagem. Você tem que realmente olhar com outro olhar. Imagina, é um outro público, é uma outra forma, Não, né? e as frentes que você atua são frentes que precisa ter bastante gente te apoiando também, né? Porque Exatamente. não tem, é humanamente impossível você ter um olhar apurado para todos os setores de forma detalhada. Vamos isolar só o marketing. Só de Exatamente. marketing aí, cara, nossa, a pessoa fica doida. Se tiver que só cuidar de marketing e vendas aí, já ferrou tudo, né? Já é uma Tem que ter coisa um grande. apoio grande É. por trás aí. Então vamos continuar, né? Daí eu tenho toda a parte de produto, na parte de produto, a parte criativa ainda está com a dona, que é a Miriam, né? Mas é mais uma pessoa que também é admirável, né? Que tem uma história fantástica e construiu, né? Toda essa marca, toda essa força hoje que ela tem no mercado. Então isso é muito, muito bacana. E depois eu tenho o comercial. Mas sim, eu consigo te responder. Eu tenho pilares fortes lá dentro, né? A gente está montando uma equipe, mas ela é jovem. A minha equipe, ela é muito jovem. São pessoas que realmente querem crescer, querem fazer. Então, eu acho que a Genita está no lugar certo e no momento certo, né? Porque eu tenho Vai dar certeza o que... equilíbrio também, né? Exatamente. Então, assim, e deu uma conexão. E eu acho que isso é muito importante. São pessoas que estão dispostas a fazer acontecer, mas que não se incomodam que alguém vá conduzi-las. Porque também existe aquele negócio, eu já sei tudo e eu não vou deixar ninguém olhar no que é meu. Ainda mais uma pessoa de fora, né? Porque uma coisa é quando a pessoa é promovida internamente, outra coisa é quando uma pessoa de fora vem, né? Por mais que digam que é mais fácil quando é uma pessoa de fora, eu não acho. Porque você não conhece a cultura, você não conhece os vícios da empresa, você não conhece os funcionários que estão lá. Então, é uma coisa totalmente diferenciada, né? E quando tu muda de uma empresa para outra, qual é a primeira coisa que você vai buscar para aprender ou para olhar? Você já sai mexendo algumas coisinhas na empresa? Qual o primeiro diagnóstico que você Não, faz? não.
Você começou com a palavra. Primeiro É. você faz um diagnóstico, né? E no meu caso, diretoria comercial, o que que você vai fazer? Você vai buscar informação da onde? Do campo. Pega toda a tua base de representantes para entender como é que está o momento, como é que está o momento da empresa, como é que está o momento do produto, né? E o próprio momento dos lojistas, né? Porque se a gente falar do momento atual, a gente sabe que economicamente hoje as coisas não estão fáceis, né? É só olhar pelo nosso índice de inadimplência, todas as empresas hoje estão sofrendo com isso. Então você tem que começar a ficar um pouquinho, você tem que entender, né? Aí vem as diferenças, né? Enquanto que numa Rovitex e numa Homitex você tem uma quantidade exorbitante de clientes, você na DIME tem menos clientes, só que em contrapartida a quantidade, o volume do pedido, o ticket médio do pedido é muito maior. E você trabalha com produto de valor agregado, né? Então a diferença é muito grande. Enquanto você fala de um preço médio de 5, 30 reais, você está falando de um preço médio de 190, Escala de 200, produção muito 210. maior também, né? Com certeza. Ali você fala de quantidade, né? E aqui não. Aqui você fala de diferencial. É onde o teu tempo de costura, né? Quando eu cheguei lá a primeira vez, alguém me disse assim: nós temos bordado de 1 hora. Eu falei: o quê? Bordado que leva 1 hora para fazer. Lá a gente fazia bordado 10 minutos, 15 minutos, e olha lá, ainda era muito, né? Demais, nem chegava a tudo isso. Então, é uma mudança muito grande. Você tem que realmente começar de novo a entrar para dentro. E agora? Tudo que eu aprendi, como é que eu vou aplicar? Como é que a Genita gestora vai trabalhar isso? Né? E como é que você vai se atualizar? Mas eu acho que a parte principal, você não pode... Você tem que agora mergulhar nesse mundo e buscar informação. Então, é entender os desfiles que estão acontecendo, é entender esse mercado de moda, como é que é o comportamento desse consumo, né? Conectar com novas pessoas também, né? Exatamente, a parte de marketing. O que é vital? Porque o que você entende que é vital fazer na Rove, né, e na Homitex é diferente do que você entende ser vital fazer na DIME. Então, tem uma diferença muito grande, né? Então, é ir atrás, buscar, mas aí vem o lado Genita de ser. Humildade. Né? Você tem que entender que você não sabe tudo, você aprende todo dia, né? E que você vai buscar errar o mínimo possível, mas que você pode errar, mas você vai tentar errar o mínimo possível. Né? E Quando errar, corrigir rápido. exatamente, ter uma reação muito rápida, né? Isso que é o principal. Então, assim, está sendo um momento bem especial que eu estou vivendo. Eu estou há praticamente agora fizeram 2 meses, né? Amanhã fazem 2 meses que eu iniciei na empresa, mas a impressão que eu tenho é que eu estou lá há anos. Porque foi uma coisa tão profunda, foi uma conexão tão profunda, e isso é muito bom quando tem isso, sabe? E quando fala de mercado, que diferenças que você vê no mercado, assim, em relação ao popular de mercado? É muito mais difícil de você vender para esse público que é um pouco mais exigente? Ou é mais fácil vender para esse público mais exigente porque o produto também é melhor e eles conseguem enxergar esses diferenciais? Quando é voltado para Gostei da preço, pergunta. quando Bem ele é legal. voltado para preço, a disputa ali é preço e não olha muito qualidade, né? Como é que é Exatamente. esse outro mundo aí? A pergunta é bem bacana. Esses dias ainda eu até fiquei, na nossa última reunião do conselho, eu até relatei isso, eu coloquei. Por quê? Quando você está no mundo do segmento C&D, você praticamente senta na mesa para negociar preço. Então, assim, o teu desgaste é grande, porque você tem que buscar lá da alma os atributos que vão fazer você convencer, né, o cliente a comprar. Então, a primeira coisa que se olha é o preço. Aí depois se discute o produto. Normalmente, às vezes, o produto nem é tão bonito e ele vende por causa do preço. Esse mundo dele é totalmente diferente. O cliente, ela senta e ela quer saber o produto que está saindo nos desfiles, o que está acontecendo. Então, você faz toda uma explanação para ele. Você fala do produto. Você olha cada detalhe do produto. Por que a lojista vai querer comprar esse produto? O acabamento ele tem que ser impecável. Ele dá valor para a história, né, do produto. Exatamente. Não é só isso, né? Hoje, esse público que eu estou trabalhando hoje, ele dá valor para o que a marca representa. Qual é a história da marca? O que ela traz, né? De que forma que essa marca se comunica com o cliente final.
Então, é uma diferença muito grande e para mim está sendo uma escola fantástica, né? Legal, né? E você consegue, e eu posso dizer que tem até um pouco a ver comigo, pelo meu jeito de ser, sabe? Então, isso está sendo Pô, daí gratificante. fica mais fácil de vender ainda, né? Porque a melhor coisa é a gente vender aquilo que gosta, né? E aquilo que a gente Exatamente. vive. Exatamente. É, isso é legal. Então assim, tá, é desafiador, que nem eu falei, né? A empresa tem algumas metas, como qualquer outra empresa, tem os objetivos, mas já estamos lá, então nós temos 4 coleções, né? Normalmente as empresas trabalham com 3, lá nós trabalhamos com 4. Os times de venda são um pouco, vamos falar o calendário, né? Eu ia te perguntar de time também. Exatamente. Ele é um pouco diferente, por exemplo, enquanto que aqui o pessoal está começando a vender o inverno, lá eu estou vendendo o outono, então eu finalizo a venda do outono em dezembro e em janeiro eu começo a venda do inverno. Então a gente tem essa diferenciação, graças a Deus estamos indo bem, as vendas estão respondendo à altura, né? Está sendo, por mais que a gente está tendo dificuldades, a gente entende que a ponta está com dificuldades, tá? E assim, quando a gente fala isso, eu não vejo que é só no nosso segmento, é de forma geral, né? Não, o Brasil todo tá assim, é. Exatamente. Então você tem que ter muita cautela, né? Você tem que entender o momento, você tem que saber o que colocar para dentro do lojista, tem que recuar, né? Porque ali é uma sensibilidade muito grande, os pedidos são muito altos, o ticket médio é muito alto. E aí você começa também, a gente falando de mercado, né? Desse novo mercado que você está conhecendo, a gente fala também da internacionalização do produto, né? Que eu até anotei aqui para perguntar desse evento que vocês vão participar na Turquia, né? Aí eu estive na Turquia, Como sim. é que é? Esse evento eu não conhecia. É, É na, voltado para varejo? É voltado na para... verdade, é uma Conheço feira. nada desse evento aí. Fala para nós. Eu estava 2 semanas na empresa quando a Miriam me liga, ela estava em viagem, ela estava em São Paulo, ela me liga, ela disse, a gente fomos convidados para ir para a feira na Turquia, porque a Turquia ela quer começar a manter relações com o Brasil, fornecer para o Brasil, como a China hoje, né? Algumas empresas animais já têm uma conexão com eles lá, já faz alguma coisa, e eles estavam querendo ampliar isso. Então, eles convidaram a La Moda e a Dime para participar lá. E a gente acabou indo e eu fui representando a Dime juntamente com a minha pessoa da exportação. Eu achava que era mais voltada para private label. Não tem nada a ver, então. Não. Na verdade, eles querem fornecer. Então, a gente foi para lá com um olhar de compra. E como eu tenho um pouco dessa bagagem pela minha história, né? Então, a empresa entendeu que nesse momento seria importante, mesmo por ser a diretora de mercado, né? Como hoje a visão é essa. Então, foi Mas uma tu foi mais forma... pelo teu currículo, não só pela posição que tu tá também, né? Não. Né? Pelo Pelo conhecimento também. conhecimento, é. Pelo conhecimento também. E foi muito legal, porque você vê uma outra realidade, né? A Turquia, ela está se preparando. Então, quando você vai em feira, como é que você imagina? Você vai chegar lá e você vai visitar todos os estandes. Foi uma experiência bem bacana. Nós fomos para lá e nós tivemos um dia marcado, onde os fornecedores vinham até nós. Então, era como se fosse uma rodada de negócios, entendeu? Imagina uma sala grande, onde eles colocaram pessoas de vários países e os fornecedores vinham para nos atender, porque eram 8 blocos, né? Com vários estandes, cada um não tinha. Humanamente, você não conseguiria passar na feira toda. E também tem uma coisa, né? Nem todos iriam querer exportar para o Brasil. Tinha isso, mas foi uma experiência muito bacana. Eu não conhecia a Turquia, eu não conhecia Istambul, não estava, então é mais um país que eu conheço, né? E o local é maravilhoso, a comida é maravilhosa, as pessoas são de uma espiritualidade muito grande, né? Então é muito legal. Eu tive o prazer de conhecer uma mesquita, nunca tinha entrado numa mesquita. Tive o prazer de conhecer uma mesquita, então foi uma experiência bem diferente. Muito legal. E com praticamente mal tinha chegado na empresa, a pessoa já sai para uma experiência dessa. Que diferente, né? Não, tem países que o choque cultural é muito diferente, né? Assim, tu vai, que nem a gente falou de China aí, pro Japão deve ser um choque cultural grande, Turquia. Quando tu vai nos Estados Unidos, show, tu vai pra Itália, tu não encontra um choque tão cultural assim, né? Porque já é um pouco próximo do que a gente vive, né? Mas quando vai pra um lugar assim que tem uma diferença muito grande, causa esse efeito aí. Mas a gente falou,
eu vou voltar para o Gustavo, né? Quando o Gustavo tinha 16 anos, a gente tinha agendado uma viagem para os Estados Unidos. Que eu queria que o Gustavo conhecesse Nova York. Que eu precisaria trazer um Gustavo diferente de volta. Nós íamos fazer uma viagem de família. Naquele ano, meu marido teve um problema de saúde muito sério, quase cancelamos a viagem. Depois, por fim, né, Gustavo? Sim. Viajamos nós dois, né? E o Gustavo foi comigo e foi muito legal, porque eu levei um Gustavo e trouxe um outro Gustavo de volta, né? E bacana do meu marido por entender esse momento e dizer pra gente: vocês vão. Eu não consigo viajar, mas vocês vão. Então a gente foi. Eu acho que ali foi o primeiro desenvolvimento, né? Na época, imagina, eu queria tirar foto e essa coisa rebelde ali, nem foto deixava Nem eu tirar foto dele. tirava, nada. Fazia careta, fazia alguma pose, nada a ver. Bem nessa pegada mesmo. Mas e funcionou no final? Funcionou. Ah, isso que importa, né, cara? É mais um dedo da gestão aí em cima da... Pagou viagem, né? Valeu a pena também, né, Gustavo? Mas isso é muito importante, porque eu acho que você traz, né, traz uma outra ideia do mundo, da realidade, começa a ampliar a cabeça do jovem, né? Então, quando você consegue proporcionar isso, isso faz todo sentido, isso... Mostrar que o mundo é grande, as oportunidades são gigantes também, e isso amplia a mente, né? Não tem como não ampliar a mente uma viagem, né? E as viagens te ajudaram pra isso também, né? Ampliar a sua mente também. E acho que Exatamente. complementando também a questão do sair do bicho do mato, né? Eu era muito bicho do mato, então tem muita gente que fica muito em casa e tudo mais. Fica Então, bitolado, né? bitolado ali no videogame, extremamente novo, né? 16 anos na época. Então era muito videogame, pô, naquele mundinho, celular, videogame, internet. Então ter uma oportunidade de fazer uma viagem dessa, pô, te tira um pouco daquela tua bolha que abre a mente, sabe? É bom sair da tua Volta bolha. de lá querendo coisas diferentes, coisas novas, né? Enxergando o mundo de uma forma diferente, né? O jovem já tem essa característica de querer coisas novas. Aí quando volta de uma viagem dessa, só amplia, né? E aí depois aí fica fácil pro pai e pra mãe, né? É só direcionar. Daí vai que vai, né? Exatamente. Direcionar pro lugar E certo. como é que a mãe fala, né, Gustavo? Que sonhar pequeno ou sonhar grande... É o mesmo esforço, né? É o mesmo trabalho, né? O Gustavo tem esse lema com ele que eu sempre falo. Então eu digo, filho, voa, sonha alto, que é o mesmo trabalho. Eu vou te perguntar agora sobre concorrentes, né? É um pouco diferente nessa questão de concorrente, porque eles são também mais técnicos, né? A tua briga ali é por uma melhor história, como é que funciona essa parte de concorrência? Nós temos outro desafio, né? Nós temos alguns concorrentes, mas de novo, né? E vem de novo a diferença do outro segmento. Começa cada um se posicionar de uma forma, cada um pegando uma fatia e cada um criando o seu estilo. Né? A Dimi tem um estilo dela muito próprio dela, né? Que acaba diferenciando. De novo, você não vende preço. Está vendendo produto. Então a briga feia mesmo é nas outras empresas, né? mais B2C, né? Pelo que eu estou entendendo. Quando tu vai para uma classe A, tem a questão da concorrência. Com certeza, mas é diferente. Mas é diferente. É um pouco Porque diferente. você cria o estilo do teu produto, entendeu? Então você analisa o lifestyle daquela mulher, aquela persona que você vai vestir, entende? E você realmente traz o produto para atender. E ela acaba indo na loja buscar aquele produto, porque aquele produto tem a ver com ela, que ela sabe como é que ela vai fazer. E lá a gente realmente olha para a mulher como um todo. Então a gente tem o nosso collection, que é aquela mulher que compra a roupa, que é a profissional, que é uma executiva, que vai usar a roupa para trabalhar, que de noite pode sair com essa roupa para um happy hour. A gente tem a linha à noite, que se a mulher quiser usar só para a noite. Aí nós temos uma outra linha, que é quando a mulher está em casa com a família, ou está saindo para uma viagem, que ela busca uma roupa mais confortável. E nós temos uma outra linha realmente que é para eventos. Então, se você pegar a característica daquela persona, ela está vestida. Você veste ela, né? Você consegue vestir essa mulher. Então, é totalmente diferente do que você tem nas outras empresas, né? É um segmento... Sim. Por isso que eu falo, para a mulher, né, para mim, eu sempre olho com um olhar assim diferenciado. Por quê? Porque enche os olhos. A mulher gosta disso, então eu estou realmente trabalhando com uma coisa que hoje talvez me completa um pouco, né? De uma forma, não é que me completa um pouco, me completa de uma forma diferente. É que eu acho que isso é bem legal. Você tá vendendo ainda, além de tudo, uma coisa que é pra você, né? Tipo assim também, né? Você também é essa persona ali que a marca tá atingindo, então acho que é o mais legal. Estamos caminhando pro final, eu vou te fazer 2 perguntas. Uma é: o teu joelho ralado, eu gosto muito de saber do teu joelho ralado, aquela história de tipo assim, pô,
isso é uma coisa que eu errei no passado, que depois eu corrigi muito rápido, que hoje eu vejo que tem que ser diferente. Essa é a primeira pergunta. Ai, vamos pensar, né? Vamos Porque lá, essa é vai difícil. pensando. Essa é E a difícil. segunda pergunta é agora, o teu joelho ralado de agora. O que tu viu nessa tua trajetória atual que tu falou, poxa, eu preciso remodelar a Genita aqui porque é isso aqui que eu tenho que aprender agora. É para esse lado que o meu olhar tem que se dirigir. Eu sei que tu já falou ali de que o mercado é diferente, que o varejo é diferente, mas eu quero saber do que você teve que buscar de aprendizado para você. Esse momento, né? Mas É, vamos falar lá do do passado. passado, né? Na verdade, se você analisar, eu venho de uma era onde não tinha celular, né? E eu venho e vou para uma era, né? Que hoje, Tá olha aquela onde é que tá, explosão, né, de onde é que coisas. tá a tecnologia. Então, assim, qual era a dor, né? A dor da informação. Então, eu acho que hoje meu maior aprendizado foi buscar a informação, né? Ir atrás. Então, eu nunca parei de estudar. Eu sempre estudei muito, até os 35 anos. Então, a gente nem comentou isso, tá? Mas além da Genita trabalhar, a Genita estudava. Então, praticamente, eu estudei até os 30. Então, essa eu acho que foi o que eu tive que me reinventar muito rápido. Porque, de repente, pensa, a Genita está na produção, então ela tem que buscar um conhecimento. Daqui a pouco ela está no PCP, ela tem que buscar outro. Daqui a pouco ela vai para engenharia, ela busca outro. Daqui a pouco ela vai para o produto, ela tem que buscar outro. Daqui a pouco ela sai do produto, ela vai para uma importação, ela tem que buscar um outro conhecimento. E de repente ela sai e ela vai para o comercial, ela tem que buscar outro conhecimento. Então essa dor do joelho ali, para mim foi a busca constante pelo conhecimento. Né? E se você me falar hoje, né, o que é a minha dor realmente é entender esse público A. O que essa mulher pensa? O que essa lojista pensa? O que leva essa lojista a comprar? De que forma ela vai comprar? Então, eu acho que é isso que eu estou tentando, nesse momento, de forma muito rápida, né, tentar sanar. Tem a ver com o diagnóstico que você falou antes, né? Então, exatamente. mas que bom que é isso, né? Então é sinal que você não vai ter que recriar nada, é só descobrir como que é esse novo mercado, aprender o novo mercado, que daí não vai ter nenhum desafio de você se transformar, né? Então você se encaixa bem naquilo que você tá, no novo propósito ali, sem precisar mudar nada, só aprender um novo formato, um novo público aí. E para encerrar, né, e até deixando, né, uma lição e uma dica, né, para essa nova geração que está vindo, né, busque sempre o olhar sistêmico da coisa. Eu acho que isso foi o que ajudou a Genita nessa trajetória dela. Não busque só olhar para o seu mundo, eu falo isso muito para o Gustavo. Busque realmente conhecimento em várias áreas. Hoje, talvez ainda me falte conhecimento do financeiro. É o único pilar dentro da minha gestão que me falta. Mas logo, logo eu vou estar me preparando para ele também. Então, assim, por quê? Porque é importante na hora de você tomar uma decisão, né? E você buscar isso te engrandece cada vez mais, né? Até porque, assim, pelo jeito que está indo a sua carreira profissional, eu imagino que em pouco tempo você vai querer sentar em mesas de conselho, porque teu currículo diz isso, né? Você já é conselheira do Gustavo aqui, né? E já é conselheira de muita gente ali na tua empresa e tem bastante gente por embaixo do teu guarda-chuva. Então, é legal tu ter essa base também, né? Porque se você um dia, a gente não sabe o futuro, né? Daqui a pouco você está sentado numa mesa de conselho, que eu tenho certeza que você vai ser chamada para isso por alguma empresa daqui um dia. E aí você vai precisar ter esse conhecimento também, essa visão, né, mais ampla. E para o jovem, esse recado da Genita é de também não só ficar habitolado na tua função. Não, a minha função aqui é grampear essa caixa aqui e mandar para a expedição. Mas por que tem que grampear, né? Essa caixa, falando uma coisa simples, né? Entender não só a função, mas o porquê da função, o porquê do teu setor, o que o teu setor está linkado com o outro, aí vai ampliando a mente, a gente começa a entender o todo e consegue colaborar muito mais com o crescimento da empresa. E aí quem colabora com o crescimento da empresa cresce, né? Exatamente. Então acho que é mais ou menos isso que foi o resumo da tua carreira aí, né? Cara, brigadão aí por ter vindo no nosso Talk Taste aqui. Gratidão pelo convite. Muito obrigado. 34 anos de história resumida aí em um pouco mais de 1 hora e estamos felizes de receber você. E eu acho que o público de casa também. Obrigadão. Obrigada. Galera de casa, muito obrigado por mais um Talk Taste aí concluído com sucesso. E a gente se vê nos próximos canais, nos próximos vídeos, aliás. Um abraço, valeu!